Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o Atlas Interativo, Mapa do Brasil. Este é o Mapa do Brasil. Um mapa possui 4 elementos principais. O título, as convenções cartográficas ou a legenda, aqui no caso nós temos a legenda com as regiões do IBGE, a orientação, que pode ser indicada pela Rosa dos Ventos ou a indicação norte, e a escala, podendo ser gráfica ou numérica. Hoje nós vamos aprender a calcular a distância no mapa através das escalas gráfica e numérica. Mas o que é uma escala? A escala é a relação entre o tamanho do mapa, ou seja, o tamanho representado no mapa, e o tamanho real na superfície terrestre. Para nós representarmos o Brasil, no mapa, no papel, nós precisamos usar a escala. A régua graduada, como esta que nós estamos vendo no campo do mapa, ela indica a relação com as distâncias representadas no mapa. Então, essa régua que vocês estão vendo tem uma parte pintada em laranja e a outra em branco. O que significa a parte pintada em laranja? Ela nos indica, vamos escrever aqui a observação, ela nos indica que 1 centímetro nesse mapa equivale a 425 quilômetros no terreno real. Pela reguinha, o que nós percebemos? Exatamente o que eu falei. A parte pintada em laranja corresponde a 1 centímetro. 1 centímetro nesse mapinha aqui corresponde a 425 quilômetros de distância real no terreno. Ok? Se 1 centímetro equivale a 425, 2 centímetros, 850. Então, agora nós vamos testar esse conhecimento e vamos medir a distância entre 2 cidades. Vamos escolher as cidades de Cuiabá e Palmas, em Tocantins. A distância entre Cuiabá e Palmas, no Tocantins, como nós estamos aqui trabalhando com uma régua em centímetros, ela não é milimetrada, então nós temos 1 centímetro, 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Então vamos colocar aqui que a distância entre cidades de Cuiabá e Palmas é de 2,5 centímetros. Agora vamos calcular. Nós podemos calcular de 2 formas. Uma usando a própria reguinha. Vamos limpar aqui para visualizar melhor. Um centímetro, 425 quilômetros. 2 centímetros, 850. Mas eu preciso saber quantos são 2 centímetros e meio. Ok? Se 1 centímetro é 425 quilômetros, quanto é meio centímetro? Vamos calcular. Então, mais meio centímetro significa 212,5. Agora é só eu somar. Se eu sei que 2 centímetros são 850 quilômetros, 2 centímetros e meio são 212,5 mais 850. Então, a distância entre as cidades de Cuiabá e Palmas é de 1.062,5 quilômetros. A distância entre Cuiabá e Palmas é de 1.062,5. Qual a unidade de medidas que estamos usando? Quilômetros. Ok? Existe outra forma de calcularmos? Sim, pela regra de 3. Veja,
Se 1 centímetro equivale a 425 quilômetros, 2,5 centímetros equivalem a x. X é igual a 425 vezes 2,5. X é igual a 1.062,5 quilômetros. A distância real entre as cidades de Cuiabá e Palmas é de 1.062,5 quilômetros. Fácil, não? Agora vamos aprender a calcular com a escala numérica. A escala numérica é uma expressão numérica que indica a relação entre a distância no mapa e a distância real no terreno. Por exemplo, esse mapa traz apenas a escala gráfica, como nós vimos, a escala em reguinha. Mas nós podemos transformá-la em numérica. Vamos lá? Pela escala gráfica, nós vimos que 1 centímetro no mapa corresponde a 425 quilômetros no tamanho real. Então, nós temos 1 por 425. Porém, nós estamos trabalhando com unidades de medidas diferentes, centímetro e quilômetro. Então, usando o conversor de medidas de matemática, nós vamos transformar 425 quilômetros em centímetros. Vamos relembrar. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, ok? Nós temos 425 quilômetros e queremos transformá-lo em centímetros. Então, nós acrescentamos 0 nas casas até chegar na casa do centímetro. Agora, contamos as casas. 3, 3. Então, nós temos 42 milhões e 500 mil centímetros. Complementando, 1 por 42 milhões e 500 mil centímetros. Existe outra forma de representar? Sim, através da fração. 1 por 42 milhões e 500 mil centímetros. Certo? Agora, para nós calcularmos a distância entre cidades usando a escala numérica, nós precisamos aplicar uma fórmula. 1 sobre T é igual a Dzinho sobre Dzão. Não se assustem com essas letras. O que significa o T? O T é o denominador da escala. O Dzinho é a distância no mapa. E o Dzão, a distância real. Certo? Quem é o denominador da escala aqui na nossa escala numérica? 42 milhões e 500 mil centímetros. Então, esse é o nosso denominador da escala. Vamos escolher 2 pontos no mapa do Brasil para calcular usando essa fórmula da escala numérica. Observem que desta vez eu não selecionei a régua em centímetros, mas sim a régua em milímetros. Não tem problema.
Vou mostrar para vocês. Por que eu posso também usar a régua em milímetros? Porque eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, vamos anotar aqui. 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Certo? Não vamos esquecer dessa observação para fazer a medição. Qual a distância entre cidades de Manaus e Salvador? Se eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, usando a régua milimetrada, entre Manaus e Salvador, minha distância será de 6 centímetros, 1, 2, 3, 6,3 centímetros. Então, vamos anotar aqui, 6,3 centímetros é a distância entre Manaus e Salvador, certo? Vamos calcular usando a nossa fórmula. 1 sobre T é igual a vizinho sobre desão. 1 sobre T. Quem que é o nosso denominador da escala? Quem que é o nosso T? 42 milhões e 500 mil. Que é igual. Quem é o nosso vizinho? Distância no mapa. 6,3. Desão é a distância real no terreno. É isso que nós queremos saber. Simples. Vamos aplicar a regrinha de 3. Desão é igual a 42 milhões e 500 mil. Lembrem que nós estamos trabalhando com centímetros vezes 6,3. Desão é igual. Para calcular rapidamente, vamos usar a calculadora. 42 milhões e 500 mil vezes 6,3. Então, nós temos que o desão é igual a 267 milhões e 750 mil centímetros. Lembrem que eu quero calcular o desão, a distância real. Então, nós temos que transformar esse resultado, que está em centímetro, para quilômetros. Lembrem do conversor de medidas. Se eu tenho 267 milhões 750 mil centímetros, vamos contar as casas. Centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, a vírgula vai ficar aqui. Então, na verdade, eu tenho 2.677,5 quilômetros. A distância real entre as cidades de Manaus e Salvador é de 2.677,5 quilômetros. Aguardo você logo mais no chat. Até mais. Obrigada.